Falar hoje um pouco dos impactos na saúde mental que a gravidez na adolescência tem para adolescente. A gestação precoce pode trazer uma série de riscos, consequências para a vida da menina e do bebê. Saiba mais sobre a gravidez na adolescência. A gravidez na adolescência é um grave problema de saúde pública, que traz uma série de impactos físicos, psicológicos e sociais para a vida de meninas e bebês. Para gestantes, esses impactos vão desde o desenvolvimento de problemas de saúde física e mental, até dificuldade de retornar aos estudos e conseguir ingressar no mercado de trabalho. Além disso, a responsabilidade de criar a criança, na maioria das vezes, fica apenas com a menina e sua família, já que o abandono paterno é frequente nessa situação. Para a Organização Mundial de Saúde ou para a Organização Pan-Americana de Saúde, a gravidez na adolescência continua sendo um dos principais fatores que contribui para a mortalidade materna e infantil e para o círculo de doenças e pobreza. No Brasil, o número de casos vem caindo nos últimos anos, mas ainda é muito alto, são mais de 380 mil por ano, sendo mais frequentes os casos a partir dos 15 anos. Na faixa entre 15 e 19 anos, inclusive, a média de nascimento no país é de 50% maior do que na média mundial. No Brasil, teve sim uma queda da gravidez na adolescência, mas os níveis ainda estão acima da média mundial e parecidos com países como Equador, Peru, Bolívia e Paraguai. Nós temos estados do Norte e Nordeste que têm índices de gravidez na adolescência muito maiores do que os da Bolívia. Claro que os estados do Sul e principalmente São Paulo puxam esse índice para baixo. Então houve uma redução, mas nós não conseguimos atingir a meta do milênio, que era reduzir mais de 50% a gravidez na adolescência, afirma a doutora Albertina Duarte Tacuti, ginecologista coordenadora do programa Saúde da Adolescente na Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo e chefe de ambulatório de ginecologia da adolescente na Universidade de São Paulo. Os principais riscos para a saúde. Segundo o especialista, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, considera a gravidez na adolescência a gestação que ocorre entre 10 e 20 anos de idade. A faixa etária entre 10 aos 15 anos é que apresenta maior risco. Para a menina gestante, existe o maior risco de mortalidade materna, eclâmpsia, diabetes gestacional, hipertensão, anemia, infecções urinárias, infecções sexualmente transmissíveis. E para o bebê existe a maior probabilidade de parto prematuro, baixo peso ao nascer, menos de 2,5 quilos, desnutrição fetal nos casos em que a mãe tem anemia, malformações e síndrome de Down. Muitas pessoas se preocupam demasiado com a síndrome de Down ou com as multi ou mais formações, principalmente nas mulheres com 40 anos ou mais. Mas as estatísticas mostram que a gravidez de 10 a 15 anos causa tanto a má formação quanto a gravidez nas mulheres com mais de 40 anos, explica a médica. Além disso, outra questão importante é que as meninas de 10 a 15 anos têm distorcias funcionais, ou seja, maior dificuldade de ter parto normal, porque a formação óssea da bacia ainda não está completa. Depois de 3 anos da primeira menstruação, o que normalmente acontece na gravidez de 15 anos para frente, essas dificuldades são menores, completas. Os riscos existentes são os mesmos para todos os casos de gravidez na adolescência. Porém, na faixa entre 10 e 15 anos, esse risco é 3 vezes maior do que nas meninas de até 20 anos. Os impactos psicológicos e sociais da gravidez na adolescência. Conforme falamos no início do texto, os riscos da gravidez na adolescência não são apenas físicos. Gestar nessa idade traz muito impacto psicológico muito grande para essas meninas, que muitas vezes têm dificuldade de entender a situação. Uma das situações é ela negar que se arrependeu de ficar grávida. Mas quando nós perguntamos o que idade você gostaria que sua filha ficasse grávida, ela responde sempre depois dos 25 anos, depois dos 30 anos, porque assim ela continuaria os estudos e não teria a vida interrompida. É essa situação, afirma a doutora Albertina. É preciso lidar ainda com a questão da autoimagem, porque o corpo muda muito rápido na gestação. Se ela demorou meses ou anos para que o corpo se desenvolvesse, para ter crescimento das mamas, por exemplo, a gestação, essas mudanças acontecem rapidamente. E isso pode ter um impacto na autoestima, na maneira como a própria menina se enxerga.
Em relação ao bebê, a médica afirma que várias pesquisas mostram que há um aumento de violência com crianças nos casos de gravidez na adolescência. Também ocorrem muitos casos de rejeição, e falta de vínculo afetivo com a criança. A gravidez na adolescência passa a ser um fardo para essa menina, porque ela muda o grupo de amigas, mesmo que as amigas e famílias apoiem no início. Com certeza os interesses são outros. Na classe média alta, ela ainda é convidada para as festas de 15 anos ou para os aniversários num grupo social menos privilegiado. Ela passa a ter uma vida de adulto. Quando falamos em educação, emprego e oportunidade, a realidade é assustadora. A gravidez na adolescência é um corte na adolescência dessa menina. Voltar à escola é muito difícil. Abandono escolar está presente em mais de 60% das adolescentes que engravidaram. A profissionalização também é muito difícil. Então não há profissionalização nem escola. E ter ainda um bebê para cuidar e um fardo em relação ao emprego, aos estudos e aos relacionamentos. Porque, como ela é abandonada, o fato de ela ter uma criança para cuidar vai pesar muito mais no futuro os relacionamentos, afirma a médica. E a gravidez na adolescência é muito frequente na população pobre, preta e periférica. Nós observamos que a população com mais de 40 anos que engravida mais é a mulher branca, e que engravida menos é a mulher negra. Mas a adolescente pobre e negra vai ter uma incidência praticamente 60% maior do que na menina branca, com melhor condições diz. A especialista acredita que o SUS precisa abordar com mais forças as desigualdades sociais que são determinantes nesse contexto. A gravidez na adolescência é feminina, segundo Albertina. As estatísticas do programa da adolescência mostram que cerca de 60% das meninas grávidas são abandonadas pelo parceiro ainda durante a gravidez. 20% são deixadas após o parto. Na pesquisa que nós fizemos, 5 depois do nascimento, somente 20% tinham os pais juntos mantendo uma regularidade de visitas. Isso é em todas as classes sociais. O ponto de nós percebemos que a gravidez na adolescência é feminina. Quem cuida da criança é a avó materna. Em 30% dos casos sustenta a criança e a menina. Em 40% a família da menina. Em 10% o menino. 10% a família do menino e 10% ambos, mostrando claramente que 60% há uma solidão muito grande para a menina. Enquanto mais jovem o adolescente, pai do bebê, mais frequente é o abandono. Geralmente a gravidez na adolescência acontece com um parceiro em torno de 2 ou 5 anos mais velho. Quando são 2 anos, o abandono é maior. Quando são 5 ou mais, o pai pode sustentar e fica mais difícil, explica. Mas o que nós vamos ter é apenas 20% dos pais realmente esse contato periódico com o filho. A médica comenta que a adolescente que não consegue se sustentar acaba sofrendo uma grande depressão da família, que muitas vezes passa a ser hostil com ela. Carga econômica pesa mais do que a questão afetiva. No fim das contas, não há só o abandono psicológico, mas também social e financeiro. Cuidados com o pré-natal, a principal medida a ser tomada em relação ao pré-natal no adolescente grávido é o início precoce desde o acompanhamento, ou seja, idealmente antes das 12 semanas de gestação, para realizar os exames necessários, como ultrassom morfológico e verificar a pressão arterial e se há um quadro de anemia, por exemplo. Contudo, o que se observa é contrário. Muitas adolescentes começam o pré-natal de forma tardia, geralmente após o 5º mês de gestação, o que aumenta o risco de doenças como sífilis, que no caso não seja diagnosticado no primeiro trimestre, também pode oferecer riscos ao bebê. Se houver início precoce do pré-natal, não podemos diminuir muito os riscos. Uma gravidez de alto risco, que seria de 10 a 15 anos, pode ter o risco bem diminuído se for feito esse acompanhamento físico, psicológico e social em relação aos adolescentes de até 20 anos. Nós vamos ter a mesma situação. Correção dos agravos deve começar no primeiro trimestre, afirma. A especialista destaca a importância do acompanhamento psicológico porque muitas adolescentes têm depressão pós-parto ou até depressão durante a gravidez. Por isso, o atendimento multiprofissional é fundamental. Como promover a prevenção da gravidez na adolescência? A educação, que é uma ferramenta fundamental na prevenção da gravidez, mas é importante pensar de que forma isso deve ser feito. Os adolescentes, em geral, conhecem os métodos e até pode ter acesso a eles, mas não garante o seu uso. A menina tem medo de não agradar o menino e tem medo de falhar. Esse medo de falhar impede que ele use preservativo. A menina, com medo de não agradar, não dialoga.